Pop Verso tá no ar e sempre nesse começo do programa aqui eu conto pra você o cardápio do dia. A gente vai falar sobre automedicação, importantíssimo falar sobre isso, os riscos da automedicação e também sobre economia, investimento. Quando a gente fala em investimento, a gente pensa em bolsa, mas a bolsa de valores. Nesse caso, a gente está falando de outra bolsa, investir na bolsa mesmo, bolsa que a gente segura, bolsa de luxo. Eu sei, parece confuso, parece complexo e eu vou explicar ao longo do programa. Roda a vinheta. Hashtag PopVersoCNN, conversa com a gente por lá, porque a gente tá sempre de olho. Afinal, é um programa que também tá na internet, passa primeiro na internet, no YouTube, no TikTok. Então, vocês e a gente, ó, a gente é muito chegado. Vamos começar logo? Vamos com as notícias? E eu já venho com um novo festival, porque eu sei que tem muita gente que tá aí, né, com aquela ressaca de Rock in Rio, uma saudade de um showzinho e tal. Então, esse final de semana começa aqui em São Paulo o Koala Festival. Inclusive, é uma edição bem especial, porque é a maior já feita, a primeira que dura 3 dias. É a 8ª edição desse festival, vai até domingo lá no Memorial da América Latina. E o que é interessante em relação ao Koala Festival é que ele é sobre a música brasileira, ele celebra a música brasileira. Amanhã já tem apresentações, por exemplo, de Gilberto Gil, de Djavan e Lineker, e ainda também outros nomes, Alceu Valença, Maria Bethânia, Tashi Tracy e Gal Costa. E ó, se você não vai, não tem problema, porque eles vão transmitir o festival no canal do YouTube deles. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre o WhatsApp. Você conhece o WhatsApp como a ferramenta que você usa para conversar com as pessoas, mandar mensagem e tal. Mas agora, o WhatsApp está se arriscando aí num outro universo, no mundo do entretenimento. Na semana que vem, no dia 21, o WhatsApp vai lançar o primeiro curta-metragem deles. Eles vão se aventurar, então. O filme é o Ninja Odyssey e conta a história do Giannis Antetokounmpo. Eu não sei falar o nome dele. Ele é um astro da NBA, é difícil, mas enfim, ele é muito famoso. Inclusive, ele foi o MVP das finais da NBA de 2021, ou seja, o jogador mais valioso ali daquele momento. Ele nasceu na Grécia, é filho de pais nigerianos e ele, na verdade, assinou um contrato de patrocínio com o WhatsApp no começo do ano. Então, o WhatsApp vai lançar um curta sobre a história dele no dia 21, semana que vem. E, ó, segundo o head de marketing global da empresa, eles querem passar a mensagem de que eles ajudam as pessoas a, abre aspas, abraçarem suas vidas multifacetadas, fecha aspas. Hora de falar de economia aqui no Pop Verso. Você que está aí assistindo, de repente está procurando uma oportunidade de investimento, então fica com a gente porque você vai se surpreender agora. A gente vai falar sobre investimento em bolsa. Bolsa, mas não a bolsa, essa bolsa aqui. E esse é o Bernardo Pascovitch, que está aqui para conversar com a gente, fundador da IUB Investimentos. É um buscador de investimentos, na verdade, né, Bernardo? Sim. E aí, eu queria já, enfim, te perguntar, você imaginava um dia sentar num programa para falar sobre investimento e bolsa, mas não a bolsa que a gente conhece como a bolsa de investimentos mesmo? Foi inusitado. Inusitado. O convite chegou para você e falou, o que está acontecendo? Acho que a produção errou, né? Acho que me confundiram aqui com outra pessoa. Não sou o melhor especialista sobre isso, né? Dei um Google, conversei com a esposa, algumas informações por aí. Mas aqui estamos. Aqui estamos para falar, porque olha só, saiu um estudo esse ano, inclusive, dizendo que 40% dos consumidores dos Estados Unidos compraram ou planejavam comprar uma bolsa de marca. E é um mercado que está avaliado em 72 bilhões de dólares esse ano, com previsão de chegar a 100 bilhões até 2026. Ou seja, é um mercado gigante, mas aí eu te pergunto, de fato é um investimento que vale a pena? Essa é a grande dúvida, né? Essa é a grande pergunta. E é isso que foi inusitado da pauta, mas é muito legal, porque as pessoas buscam muitas vezes outras oportunidades de investimento. Então tem itens de luxo, carros, relógio dentro de itens de luxo, obras de arte, etc. Então, conceitualmente, não parece muito um investimento, parece mais uma aposta. Então eu gosto desse produto, acho que a demanda vai crescer, porque para valorizar ou para ter alguém querendo pagar mais, tem que ter demanda, né? Mas parece mais aposta do que investimento. Por quê? Porque investimento, a gente sempre fala que tem que analisar os fundamentos. O que é fundamento? Por exemplo, uma empresa da bolsa, aquela outra bolsa. A outra bolsa. A outra bolsa. Você tem que analisar os fundamentos da empresa. Então, quem que
comanda aquela empresa, quais são os produtos, qual que é a inovação, quais são os diferenciais para não ter competidores. E aí, quando você olha para uma bolsa, não tem isso, não consegue analisar muito quais são os fundamentos. É mais uma questão de marca, uma questão de, talvez, viralização, celebridades, etc. Então, parece super interessante, mas mais com essa característica de aposta, menos de investimento, o que não significa que seja algo ruim, mas só colocar na caixinha certa. Quando você faz o seu planejamento de investimentos, planejamento financeiro, não colocar na caixinha de investimentos, colocar na caixinha de apostas. Sim, faz todo sentido. Inclusive, tem alguns dados aqui interessantes. Em junho desse ano, saiu um estudo dizendo que as bolsas Chanel subiram 24,5% em valor em relação ao ano anterior. Segundo esse estudo, o setor de bolsas de luxo e pequenos artigos de couro se destacou em relação a carros e vinhos, por exemplo, nessa questão risco-recompensa. Então, de fato, valoriza, mas não pode usar. Tem que ficar paradinha, guardado com a etiqueta de compra, dentro da embalagem. Senão, exatamente. Fechado no armário. E assim, a gente está falando de valores muito, muito altos. E aí, enfim, aqui no Brasil, a gente não... Enfim, tem que sempre lembrar do cenário que a gente vive, um cenário de desigualdade, um cenário de pessoas que, enfim, não conseguem nem pagar ali as contas básicas, quem dirá uma bolsa de luxo. Então, eu queria te perguntar, esse mercado de luxo aqui no Brasil agora, para as pessoas que de fato têm essa grana para poder, enfim, apostar, como você disse, é um caminho, assim, de repente? Então, o que eu acho mais interessante? Se você, por exemplo, quer comprar uma bolsa ou um relógio para valorizar, né? Acreditando que vai ser valorizado, vai ter uma valorização. Eu acho mais interessante e também muito mais acessível, inclusive com base no que você falou sobre desigualdade social e acessibilidade, comprar ações da empresa que fabrica aquela bolsa. Por quê? Pelo seguinte, você falou de Chanel, né? Chanel tem dezenas de modelos de bolsa, de roupas, acessórios, etc. Se você aposta em uma bolsa, talvez aquela bolsa não venda bem ou não dê certo, você não consiga valorização. Mas todas as outras bolsas e itens e acessórios e vestuário talvez tenham uma boa performance e a empresa vai ganhar muito dinheiro. As ações, por exemplo, da empresa dona da Louis Vuitton, e tem várias outras marcas, nos últimos 5 anos valorizou mais de 180%. Uau. Tudo bem, os últimos 5 anos também está falando de um período de grande expansão econômica mundial, mas no longo prazo parece mais interessante do que fazer uma aposta individualmente em uma bolsa só. Sem contar na questão de preço mais acessível. Você compra ações com R$100, R$200, depende da ação, claro, mas às vezes com R$10, agora uma bolsa é super caro para você comprar. Né? A gente está falando de, às vezes, valores de 10, 20, 30, 40 mil reais. Então, Sim. De fato, é uma diferença muito grande. E eu sei que você, como especialista no assunto, deve estar assim, tá, mas eu queria falar da outra bolsa também, então tá bom. Vamos mudar. Vou encerrar te pedindo uma dica. Sei lá, uma dica geral para quem está agora assistindo e fala, ok, tô querendo começar nesse universo, o que eu faço primeiro? Minha dica para investimentos em bolsa de valores Sim. é diversificar em empresas grandes, empresas relevantes. Muitas vezes as pessoas querem começar pegando empresa pequena, achando que a empresa ou que a ação vai valorizar 1000%, 100 vezes em um mês, um ano. E não é assim que o mercado funciona. O mercado funciona com foco no longo prazo e diversificação. Os maiores investidores do mundo, eles sempre tiveram rentabilidades não gigantescas, mas consistentes. Então, o grande desafio é ser consistente. Então, comece aos poucos, comece molhando o pé na água, né? Vá conhecendo aos poucos, diversifique, não concentre tudo e não encare como aposta. Nada em investimentos é aposta, nem a bolsa, nem o relógio, nem o carro, nem as ações na bolsa de valores. Legal, Bernardo, obrigada, viu? Obrigado a você. Volte sempre. Muito e obrigado. Para você que está aí assistindo ao Pop Verso, tem outro dado aqui que eu queria mostrar para vocês, porque os compradores da geração Z e os millennials representam 41% dos clientes do site The RealReal, que é um site de revenda de artigos de luxo usados. Ou seja, a geração Z de fato gosta desses artigos de luxo, mas quando a gente fala do preço, nem sempre é um preço muito acessível para essa galera mais jovem. Então eles encontraram uma alternativa. Mais uma alternativa ilegal. Os dupes estão bombando no TikTok e a Bá explica agora pra gente. Se você foi jovem na mesma época em que eu comecei a minha vida adulta, provavelmente você soltou um suspiro apaixonado quando o Mr. Big pediu Carrie Bradshaw em casamento usando um par de sapatos ao invés de um anel.
A cultura pop nos fez desejar peças de marcas famosas da moda durante muito tempo, mas assim como agora a gente reconhece que o relacionamento da Carrie com o Big era um pouco tóxico, esse jogo vem mudando nos últimos anos. O desejo por peças icônicas de marcas igualmente icônicas foi passado de geração para geração, mas agora as redes sociais têm um papel muito importante nesse quebra-cabeça. A geração Z tem uma garotada muito interessada em consumir informação de moda, porém sem o poder aquisitivo necessário para comprar itens de luxo. Além disso, um dos principais interesses deles em ter, por exemplo, uma clássica bolsa Chanel é postar uma foto bem produzida do look nas redes sociais. E não tem nada de errado com isso, mas sedenta para cativar esse público, a indústria da moda começa a oferecer para os jovens produtos que, na foto, ficam iguais aos itens de grife, mas que têm um valor que cabe no bolso. Essas alternativas mais baratas de produtos caros são chamadas de dupes, e elas já têm seu espaço na rede vizinha. Criadores de conteúdo no TikTok têm feito vídeos virais recomendando esses produtos, e a hashtag dupe tem mais de 1 bilhão de visualizações. Bem bilhão, né? Bem bilhão mesmo. O problema é que a maioria desses produtos que são vendidos normalmente em fast fashion tem uma qualidade inferior. Eles são feitos com materiais sintéticos que são altamente poluentes e acabam tendo uma vida útil muito curta. São poucas as informações também sobre a cadeia produtiva desses itens de preço tão baixo. Ou seja, essa tendência até pode render um Get Ready With Me bem legal pro TikTok, mas ela alimenta um dos piores lados da indústria da moda, aquele que é altamente prejudicial para o meio ambiente. A gente sabe que a responsabilidade por esse ciclo de consumo desenfreado e descarte rápido não é só nossa, dos consumidores. Mas todo mundo pode fazer a sua parte e pensar 2 vezes antes de colocar no carrinho aquela peça que talvez você não use muito e só queira tirar uma foto legal com ela. Vamos falar agora sobre automedicação, porque olha só, você sabe que aqui no Popverso a gente tem uma equipe que está sempre de olho no que está acontecendo na internet. E recentemente viralizou o tweet de um menino, ele postou isso aí, ó. A minha namorada montou um kit farmácia pra mim. Aí dá pra ver ali que ele tá com os remédios na foto e uma etiqueta ali na embalagem do remédio, provavelmente apontando pra ele o que ele sentir. Aí ele vai lá e toma aquele remédio. Enfim, isso levantou a discussão sobre automedicação. Sim, automedicação é um risco, é muito perigoso, mas de fato muita gente ainda se arrisca nesse universo. E aí tem alguns dados para a gente colocar nessa conversa. Tem uma pesquisa desse ano que diz o seguinte: quase 90% das pessoas com mais de 16 anos se automedicam aqui no Brasil. E não só isso de kit de farmácia. Então a gente viu ali no tweet dele, vontade de vomitar. Existem casos muito mais complexos e até mais graves, por exemplo, no TikTok. Pessoas mostrando ali remédios para outras finalidades com milhões de visualizações. Então, por exemplo, um remédio para diabetes que os jovens, os adultos agora usam para emagrecer, remédio para insônia que só é vendido com prescrição médica e as pessoas relatando que usam tudo isso no TikTok e a galera lá consumindo esse tipo de conteúdo. Aí a gente acha importante levantar esse alerta aqui, por isso a gente convidou a doutora Ana Escobar, pediatra, professora da USP e minha querida amiga há muitos anos. Doutora Ana, que saudades de conversar com você. Um beijo muito grande, obrigada, viu? Tô muito feliz. Pena que a gente está se revendo aqui, se conversando mais uma vez para falar sobre um assunto tão chato, né, doutora? Porque a gente viu aqui que o TikTok, por exemplo, é uma plataforma que tem ali pessoas produzindo esse tipo de conteúdo, falando sobre remédios que podem ser um risco, principalmente para essa galera mais jovem, né, doutora? Mari, é um prazer gigante estar aqui com você e vou te falar uma coisa, nada junto com você fica chato. Tem assuntos importantes. Ai, doutora, né? obrigada. A gente dá um jeito de passar para as pessoas de uma forma leve, tranquila, né? E com muita orientação e responsabilidade, que é o que a gente quer. Mas com você tudo fica mais leve. Ai, obrigada, doutora, obrigada mesmo. Então vamos dar um jeito de falar sobre esse assunto de maneira leve, doutora, porque eu tô tentando aqui, mas é difícil. Não, olha, você tem toda a razão, Mari, porque é o seguinte, pessoal, olha, automedicação jamais, tá? Por quê, pessoal? Porque um medicamento que você não conhece, que não foi receitado por um médico, pode te fazer muito mal. Vocês têm que imaginar, gente, que remédios são drogas que mexem com o funcionamento do nosso organismo. Então, como é que você vai tomar alguma coisa que vai modificar o funcionamento do seu organismo sem que você saiba se isso vai fazer bem para você ou não? Então, só para a gente pontuar, Mari, tem 2 tipos de automedicação.
Tem aquela automedicação que é essa daí, que você vê a vizinha, o TikTok, quem for que recomenda, que fala e pronto, essa jamais. Agora, tem um tipo de automedicação que é assim, o médico já te prescreveu. Por exemplo, sei lá, você estava com uma dor de cabeça, aí o médico falou assim, olha, toma esse remédio que para você tudo bem. Dali a 2 meses você tem dor de cabeça de novo, tudo bem de você tomar o mesmo remédio já prescrito para o médico para você. Porém, esse tudo bem, mas esse tipo de automedicação, nem pensar que a gente vai e ouve a opinião de outros e acha que vai ser bom para a gente. Doutora, você, inclusive, fala muito sobre saúde na internet, de fato, usa a sua plataforma para compartilhar informação responsável nesse sentido. Mas aí eu queria até levantar um alerta aqui para os pais ou até para os jovens que estão ali consumindo conteúdo muitas vezes irresponsável. Qual é o alerta que a gente tem que ter nesse sentido? Estou ali passando o meu feed e aí vi alguém recomendando uma coisa. Eu desconfio sempre? Procuro informação onde? O que eu faço? Primeira pergunta que vocês se fazem: quem é a pessoa que está passando essa informação? A pessoa que está passando informação, ou instituição, um hospital, alguma coisa, essa pessoa é confiável, é profissional da área, sabe aquilo que está falando? Se a sua resposta for não sei se a pessoa é profissional, não conheço essa instituição, seja lá o que for, não siga, porque, gente, medicar o nosso organismo é muito delicado. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo tem 2 olhos, um nariz, uma boca, tudo no mesmo lugar. Não existe um rosto igual ao outro, não existe. Vou falar para vocês, não existe uma pneumonia igual a outra, não existe uma otite igual a outra, não existe um organismo igual ao outro. Então, o que serve, pode ter servido para uma pessoa, não vai servir para você, ao contrário, pode fazer mal para você. E aí você falou, né, sobre fazer risco, enfim, oferecer risco para a sua saúde, mas nem sempre a finalidade dessa automedicação, às vezes é para a saúde, às vezes é por estética também, né? Então, são motivações também muito complexas. Principalmente essas, né, Mari? A turma hoje quer, por estética, passar um monte de creme, fazer um monte de coisa, tomar, por exemplo, suplementos proteicos, suplementos vitamínicos específicos, achando que o músculo vai crescer, vai ficar todo musculoso, enfim. Isso, principalmente, a gente também tem que evitar. Isso não chega a entrar alguns produtos dentro da área de medicamentos, às vezes são suplementos nutricionais, mas tudo isso, gente, tem que ter orientação de um profissional da área. A gente tem que imaginar o seguinte: tudo que a gente vai colocar dentro do nosso organismo pode interferir com a nossa saúde. É realmente, né? Procurar quem de fato estudou muito para orientar. É isso. Doutora, obrigada, viu? Adorei conversar com você mais uma vez, principalmente para levantar esse alerta. Então, um beijo grande. Atenção para as estreias do final de semana, porque no domingo estreia a nova temporada de The Handmaid's Tale, que é uma série que já vem fazendo muito sucesso, é uma série que levanta muitas reflexões, uma série pesada, principalmente para nós mulheres, mas é uma série que muita gente talvez não conheça os bastidores. É uma série inspirada no livro de uma escritora que, enfim, já escreveu muita coisa. Ela tem 82 anos hoje, a Margaret Atwood. E aí a gente trouxe ela para o nosso quadro No Hype, para você conhecer um pouquinho melhor sobre a carreira desta grande escritora. Vamos ver. A nova temporada de O Conto da Aia tá chegando aos streamings. A série, que é estrelada pela atriz Elizabeth Moss, estreou em 2017 e já ganhou vários prêmios, inclusive um Emmy de melhor drama. Ela é inspirada num livro da escritora canadense Margaret Atwood, que foi lançado nos anos 80. Para quem não sabe, O Conto da Aia é uma distopia, ou seja, é um cenário hipotético de opressão, coisas negativas e por aí vai. Nessa história, especificamente, um regime autoritário toma conta dos Estados Unidos e uma das medidas é justamente tirar o direito das mulheres. Quando o livro ganhou adaptação na TV, ele despertou o interesse das pessoas e logo saltou para o topo da lista de livros mais vendidos. Desde então, a Margaret Atwood tá no hype. Tá no hype. Foca aqui, ó, na Margaret Atwood no hype.
Só que apesar da comoção do público, esse livro incomodou muita gente e já sofreu várias tentativas de censura. Aliás, em junho desse ano, uma edição comemorativa desse livro, que é A Prova de Fogo, sim, é uma resposta à censura, foi leiloada por $130 mil. Esse leilão foi uma campanha de uma organização que defende os direitos de expressão. Isso aconteceu meses depois de vários estados americanos proibirem livros com temas sobre raça. Isso é a censura. Bem, O Conto da Aia não é a única adaptação de uma obra da Margaret Atwood para o cinema ou para a TV. Um dos contos que ela já escreveu, chamado Colchão de Pedra, vai virar filme. Olha só esse elenco. A Julianne Moore, que ganhou o Oscar pelo filme Para Sempre Alice, e a Sandra Oh, que ganhou 2 Globos de Ouro. Um por Grey's Anatomy e outro por Killing Eve. As filmagens devem começar agora em setembro. Mas para quem não aguenta ansiedade, esse conto tá numa coletânea que já chegou aqui no Brasil. Aliás, também tem mais lançamento da Margaret Atwood previsto para 2023, só que sem data ainda confirmada aqui no Brasil. É o livro Old Babies in the Wood, que tem 15 contos. A Margaret Atwood tem tanto livro publicado que a gente até perde a conta. E são muitos prêmios literários, entre eles 2 Booker Prize, que é um dos mais importantes dos Estados Unidos. O mais recente foi em 2019, quando ela dividiu esse prêmio com a escritora Bernardine Evaristo, que eu já citei aqui no Pop Verso, você lembra? Babi, eu tô impressionada com a sua pronúncia de Margaret Atwood. Chique, né? Elegante. Enfim, gente, a gente encerra o Pop Verso de hoje com a foto deste doguinho. Este doguinho é o Jota, ele tem 11 anos e ele estava internado há mais de 20 dias, mas ele saiu da UTI e foi recepcionado com festa. Ele é um doguinho lá do Chile e a família dele postou esse vídeo aí. Ah, não dá, né? Todo mundo comemorando ali ele saindo do hospital e ele saiu todo serelepe, vocês viram? Ele foi pro hospital por causa de um prolapso retal e aí teve complicações depois da cirurgia, mas agora ele já tá de volta pra família ali. Eu achei muito bonitinho, porque ele saiu todo assim, ó, tipo, estou de volta pra minha família, ai, que coisinha mais fofa. Ai, não dá, não dá. Vamos encerrar o Pop Verso com isso aqui, pro coração ficar, né, mais feliz, mais em paz. Jota, você é muito fofo. Ah, vou voltar pra casa, pra minha cachorra, tchau.